Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. José aqui. No vídeo de hoje a gente vai aprender o que é o princípio de competência e como utilizá-lo na prática. E também eu vou passar uma ferramenta muito importante que é utilizada pelos contadores para manter o princípio de competência em dia, tá ok? Antes de iniciar o vídeo eu vou te pedir para deixar o like, para compartilhar e para se inscrever no canal. Assim você ajuda a gente a divulgar esse tipo de material, podendo assim ajudar mais e mais pessoas. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é uma competência. A competência é o período onde devem ser reconhecidos todos os eventos de uma entidade, tá ok? Uma competência é um espaço de tempo onde você reconhece tudo aquilo que aconteceu na vida da empresa durante aquele período. Normalmente, nós entendemos como competência um mês. Porém, não é somente o mês que é uma competência, o ano é uma competência também. Um trimestre é uma competência, um quadrimestre, uma safra, um dia pode ser uma competência. Uma Páscoa é uma competência, o Natal é uma competência. A competência ela serve para você comparar uma com a outra, tá certo? E o que quer dizer isso para o princípio de competência? É que tudo aquilo que acontece dentro daquela competência, tanto a receita quanto o gasto relativos a ela, devem ser reconhecidos nessa unidade de competência, seja mês, ano, trimestre, dia, seja o que for. Tá? Vamos tratar aqui competência para simplificar como mês, que é o que normalmente a gente vê nas empresas. O princípio da competência é o mesmo que o confronto das receitas com as despesas. Tá? As vendas realizadas em uma competência, elas devem ser contabilizadas ou reconhecidas juntamente com seus gastos relativos. O que isso quer dizer? Que quando eu faço a venda, por exemplo, de um carro, juntamente com a venda, eu tenho que contabilizar a saída do carro, porque eu entreguei aquele carro para auferir aquela receita. Ao mesmo tempo, eu tenho que também reconhecer as despesas relacionadas à venda, os impostos relacionados à venda, a comissão que eu vou pagar para o meu vendedor relacionada àquela venda. Tudo isso eu contabilizo dentro daquela competência, que no nosso caso é um mês. Tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma receita de 1.000. Dentro dessa competência eu tenho o custo de 300, que foi o que eu utilizei, né? O estoque que eu utilizei para chegar na receita de 1.000, e tenho as despesas de vendas que é 100. O resultado dessa competência vai ser 600. Ou seja, o princípio da competência, ele casa a receita, as despesas e o custo. Tá claro isso para vocês? Vocês têm alguma dúvida com isso? Deixa no comentário e eu vou tentar te ajudar. Para deixar mais claro ainda o princípio da competência, o que a gente vai ver agora? O que não é o princípio da competência. Quando as empresas reconhecem as suas movimentações através do caixa, ela não está seguindo o princípio da competência. E a gente vai ver aqui a problemática que isso traz em você não seguir o princípio da competência. Vamos imaginar que você tem uma venda aqui em julho, tá certo? E o recebimento dessa venda é em agosto. Pela movimentação de caixa, eu só vou ver essa venda em agosto. Você que não tem uma contabilidade ou você está controlando a sua venda e os seus pagamentos pela conta bancária, é isso aqui que você vê. Você vê a venda em agosto, mas você não vê a venda em julho. Tá? Uma empresa que segue o princípio de competência, um empresário, um empreendedor, ele deve seguir o princípio de competência. Ele deve controlar as operações da empresa dele pela competência. Por quê? Porque se ele for controlar pelo recebimento, ele só vai reconhecer uma venda em agosto, né? Uma venda que foi feita em julho, no nosso exemplo, certo? Para realizar essa venda, eu entreguei uma mercadoria. Essa mercadoria ela foi comprada em março, tá ok? Porém, ela foi paga em junho. Pela movimentação de caixa, quando que eu vou reconhecer essa operação? Em agosto e junho. O recebimento em agosto e o pagamento em junho. Ou seja, eu estou seguindo, eu estou montando a minha contabilidade pelo caixa. Não entenda que o caixa não seja importante.
O caixa é extremamente importante. Porém, para que nós possamos reconhecer a contabilidade da maneira adequada, para que a gente possa reportar adequadamente os nossos saldos de contas, nós temos que fazer esses casamentos, porque essa mercadoria ela está relacionada a uma venda de julho e não ao pagamento de junho. Tá certo? Tá tudo descasado aqui, recebimento com pagamento. Isso são movimentações financeiras, mas a movimentação contábil é da venda, né? É por isso que a gente usa o princípio da competência. A gente utiliza a venda como parâmetro e a partir do momento da venda é que vai ocorrer o lucro. Aí eu calculo todo o meu lucro, ou seja, eu estou reconhecendo aqui agora pelo princípio de competência. Quando que eu vou reconhecer as duas coisas? Em julho, no momento da venda. Ficou claro agora? Por que a gente utiliza o princípio de competência para fazer contabilizações dentro das nossas demonstrações contábeis? Tá claro? Você tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Deixa aí no comentário. Se você controla a sua empresa pelo fluxo de caixa, também deixa aí no seu comentário. Por que você controla a sua empresa pelo fluxo de caixa e não pelo regime de competência? Onde mais é aplicado o princípio de competência? A competência de um gasto pode não ser a mesma de sua fatura. Isso quer dizer o seguinte: eu posso ter consumido um serviço e não ter a nota desse serviço, não ter a fatura desse serviço. Vou imaginar que eu contratei, por exemplo, aqui tem um exemplo. Eu tenho o consumo de energia elétrica em fevereiro. Só que minha fatura de fevereiro vai chegar só em março. É o que normalmente acontece, né, na grande maioria das empresas no Brasil. Você consome e depois você paga a fatura. Isso é ótimo, né, do ponto de vista de caixa, porque você está utilizando um recurso gratuitamente. Você tem um prazo ali, né, para realizar aquele pagamento. Depois que você utilizou a energia elétrica, você ainda vai receber a fatura e ainda vai pagar. E aí eu te pergunto, quando você estiver fechando a competência de fevereiro, você vai lançar a energia elétrica ou não? Você não tem uma fatura, você não tem um boleto, você só sabe que consumiu, mas não sabe quanto que é. Você vai reconhecer ou não? Você deve reconhecer? Quando que você deve reconhecer a energia elétrica? Essa é a pergunta que eu te faço. Bom, atendendo ao regime de competência, quando que a gente vai reconhecer a energia elétrica? Em fevereiro ou em março, que é quando vai chegar a fatura? A gente vai reconhecer a energia elétrica por competência em fevereiro. Eu vou estimar esse valor de fevereiro. E como é que eu vou fazer isso? Tá bom? Aí a gente vai entrar na nossa ferramenta. A ferramenta que é uma das ferramentas mais utilizadas pelos contadores, que é o que? As provisões. Através de uma provisão, eu consigo atender o princípio de competência. Eu consigo usar uma estimativa de cálculo e projetar tanto o meu passivo quanto o meu gasto, né? Quanto a minha despesa, o meu custo. É para isso que serve uma provisão. Quando você não tem uma fatura, você não pode deixar de reconhecer uma despesa. Você utiliza a provisão para fazer essa contabilização e no mês seguinte você reverte essa provisão. Você sabe fazer a contabilização de uma provisão? Se você não sabe, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo explicando como é que funciona essa dinâmica de provisão, o lançamento da provisão, a entrada da nota no mês seguinte, a reversão da provisão. Isso é muito simples, mas se você não sabe, deixa aí no comentário que depois eu gravo um vídeo para explicar isso para você, tá ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que independente de ter uma fatura, de ter uma nota ou não, eu tenho que reconhecer aquilo que eu sei que eu estou consumindo. Independente de ter um boleto, independente de ter uma fatura, independente de saber ou não o valor, eu tenho que usar a melhor estimativa possível para reconhecer aquele passivo contra a minha despesa. Tá ok? Provisão é muito utilizado dentro da contabilidade para atender o princípio de competência. Ficou claro? Você tem alguma dúvida? Deixa aí no comentário. Se você tem algum comentário, gostou do vídeo, não gostou, deixa aí no comentário, por favor.
para que a gente possa melhorar e levar cada vez um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Eu vou te pedir para deixar o like, para curtir o vídeo, para compartilhar e para se inscrever no canal. Assim a gente pode ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigado.